de alguma maneira, essas produções, né, de direitos, né, de nome, de um reconhecimento enquanto, né, sua identidade, nos dá acesso, por exemplo, ao cuidado da nossa saúde, né, hormonização, horrores, etc. E tal. Então ele começa um discurso meio assim, eu estou rompendo com o gênero, né, acabando com tudo, porque eu também não quero esse compromisso, eu não quero ser colocado dentro de uma categoria específica e tal. Não sei. Eu tive uma impressão um pouco de um lugar, de um privilégio muito grande, e aí a gente até estava discutindo um pouco sobre isso, né? A contrapartida, a gente pensa na Leon Cunha, que ela pede, né, a morte assistida se não tiver o reconhecimento enquanto corpo feminino, etc. Né? Justamente porque eu acho que a partir desses lugares de origem, né, que nós viemos, periféricos e tudo, de alguma forma nós precisamos contar com um sistema, né, com um sistema judiciário, com um sistema de saúde, com o governo em si. Né? Isso perpassa não só esses direitos à harmonização, como o direito a acompanhamento de segmento completo, rentável, enfim, qualquer questão de saúde. É isso mesmo, eu tenho a sensação também de que para ele é muito essa questão de estar acima da lei, é muito sobre a sua autonomia, né, em relação ao seu gênero, mas dentro de uma discussão de altíssimo privilégio, né, de falar, eu que escolho para minha jaula de transexual, não sei o que. Né? Então tem vários atravessamentos e várias diferenças entre o que a gente produz aqui e o que eles estão fazendo lá. Né? Eu também acho que diz com quem que ele está dialogando. Ele é um filósofo, né? Um acadêmico, tem uma produção importante entre os psicanalistas, tenta colocar aquela ideia do Édipo na mesma ideia da Terra plana, entendeu? Tipo, a gente precisa romper com esse caralho. Assim, nesse ambiente ele consegue fazer, eu acho, um impacto maior. Acho que eu vou dar uma conceituada inicial em farmacopornografia, vou tentar fazer isso, e passo para a senhora continuar e dialogar com o Ribeiro, talvez, tá bom? O Preciado, assim, vários autores eles sempre fazem a leitura desse tempo. Tem uns que chamam neoliberalismo, tem outros que trabalham com a noção de modernidade líquida, enfim, existem várias compreensões de mundo. Né? E o que o Preciado está fazendo, ele vai dizer que, também na cabeça de outros filósofos, como Foucault, ele vai dizer que do século XIX, 1800 e pouco para cá, você tem a criação de disciplinas. Né? Você vai criar uma série de disciplinas, como a biologia, por exemplo, a estatística. Né? E essas disciplinas, elas vão criar uma nova interpretação para o corpo. Né? E no sentido de naturalizar. Vai criar função, vai interpretar esse corpo, dar função para cada coisa. A mão é para pegar, o cu é para cagar, entendeu? Cada coisa tem o seu lugarzinho. E o sistema, esse regime, constrói um processo de naturalização disso. Isso é feito para isso, porque a biologia está dizendo, é assim que está certo e errado. É a partir dessa nova interpretação que a gente vai olhar para a cara de alguém e dizer se é homem, se é mulher, ou se não sei o que é, entendeu? Se são umas travaiconas. Então é dentro desse regime novo de interpretação que naturaliza, e a gente aparece com uns experimentos aí, né? Então as coisas ficam confusas. Controlado. E isso é interessante de pensar, porque isso tudo vai dar respaldo, porque ele vai falar de uma nova mudança de produção no regime capitalista. Porque ele vai falar da Revolução Industrial, ele vai falar do Fordismo, que é aquela linha de produção em massa, tudo, cada um com a sua especialidade, e também com essa relação do tempo bem marcada. Não que não tenha mudado, mas mudou em algum nível, né? Que é o que ele vai pensar que, com a era farmacopornográfica, não se trata mais desse modelo de produção, né? Que vai entrar em crise com a crise energética em 73, crise do petróleo, essas coisas. Vai ser uma outra coisa que vai estar em jogo agora. Uma nova gestão do corpo, que vai ser utilizada através, que vai vir com o surgimento, por exemplo, de uma série de hormônios, com o avanço das tecnologias, que vão avançar por causa das guerras, por causa da colonização, por causa da série de guerras que tem nesse período, e pensando na Segunda Guerra Mundial também como um laboratório de experimento necropolítico, sabe? E aí que surgem as tecnologias, tipo hormônio, né? O estrogênio sintético ou bioidêntico,
Essas coisas elas vão surgir, e o que ele vai dizer é que esse novo momento vai construir a nossa própria subjetividade. Quem a gente vai ser no mundo também vai ser atravessado pelas moléculas que a gente consome. Seja se drogar para curtir um negócio, entendeu? Seja para tomar um Viagra, para fazer um chemsex. Enfim, essas coisas elas vão fazer parte do nosso cotidiano. E a questão da pornografia também vem muito nisso, né? Porque vai construir desejo, vai construir fetiche, e vai se alimentar também modelos de violência. Ela se alimenta da colonialidade, né? Quais corpos são fetichizados, né? Quais corpos vão também acessar determinadas tecnologias e quais não vão. Mas para resumir, então, o que ele pensa sobre farmacopornografia é: nesse regime farmacopornográfico, a força que é explorada pelo capitalismo é o nosso tesão, é o nosso desejo em consumir alguma coisa e entrar nesse negócio de excitação, frustração, consumo e descarte. Então, e esse modelo eu acho que vai ficando bem explícito quando a gente pensa em várias coisas da nossa vida mesmo também, né? Então, essa introdução, eu queria que a senhora trouxesse um pouco mais sobre o que ele pensa sobre isso e dialogasse com o pensamento do Mbembe, acho que em Crítica da Razão Negra, né? Acho que a senhora vai conseguir fazer isso melhor que eu consigo. Então, bom, primeiro essa parte, né? Essa farmacopografia. Deu para acompanhar essa parte, porque até eu às vezes fico perdido, assim, nessa conceituação. Mas tem esse finalzinho, assim, que ele comenta, né, que o negócio da farmacopornografia, que é dentro da primeira parte do livro, é a invenção de um sujeito, né, e em seguida sua reprodução global, né. Aqui parece estar fazendo uma leitura sobre a condição do tempo que nós estamos vivendo, né. E a senhora meio que pega esse conceito, que na realidade é isso que trabalha muito bem, esse conceito na dissertação dela, que eu mesmo, mas enfim. Mas nesse sentido, né, de pensar que como a gente vai pensar, por exemplo, essa pornografia nas corporeidades vivendo com HIV/AIDS, né? E quando você propõe, né, do Mbembe, eu fiquei pensando um pouco hoje à tarde sobre os riscos também de comparativos com esses dois teóricos, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, que é a Crítica da Razão Negra. Tem uma parte que ele vai falando sobre 3 movimentos principais, né, para a construção ou para a ficção que essa estrutura branca, né, e essa estrutura cis, etc., que a gente sempre fala, faz a manutenção e faz a categorização, digamos, inventa esse termo o negro, né? Que aí esse termo negro ele vira um ser universal, ele vira uma categoria de sub-humano, uma categoria de humano outro, né? Falando isso porque dentro dessa conceituação do Mbembe, esses 3 movimentos, eles chegam um pouco muito próximo a esse que a gente está falando da pornografia, né? A gente está vendo um tempo de uma produção, de um esvaziamento do interior, de um controle absoluto do qual o neoliberalismo, né, esse tempo que a gente está vendo o neoliberalismo, ele faz com que nós não temos essa produção, né, de desejo, etc. e tal, mas que, de alguma maneira, nós não somos mais o sujeito ou agentes, digamos, né, das nossas próprias decisões, etc. e tal. E nesse sentido, eu acho que tem uma similaridade quando o Paul vem e comenta sobre o que veio primeiro, né? O Prozac ou a doença, etc. e tal. Prozac ou a depressão, né? AIDS ou a PrEP, enfim. AIDS ou a PrEP, ele fala assim. Enfim, eu acho que tem essa leitura do Mbembe, na minha concepção, ela vai falar sobre essa categoria, sobre essa criação, né, de um outro ser que não é tão humano, que seria a categoria negro, e depois, dentro desses movimentos, né, da negritude, como que nós, na população transpórtica, etc., vai dar conta disso através de todas essas qualificações, de todas essas qualidades, né, que nos foram dadas,
qualidades no sentido de um negro inferior, ou certo trabalho da sala, etc. E tal. O que a gente estava fazendo, que eu acho que é um pouco arriscado, até pensei hoje à tarde, mas de certa maneira eu acho que é possível a gente flexionar isso, é que quando a gente pensa, né, também sobre uma pessoa vivendo com HIV, se a gente também não produz, né, e um outro tipo de categoria subhumana ou bioidentitária, né, que você usa, inclusive. E aí, inclusive aqui na peça, né, como que nós começamos a pensar isso e pegar desses adjetivos neurodesqualificativos, tipo, um vetor de doença, etc. e tal, e converter isso em uma outra coisa, né? Não deixar com que isso nos reduza a nossa vida, a nossa existência à categoria vírus, né? Ou essa vida que vai ser legislada, vai ser regida muito exclusivamente por conta dessa condição, né? Acho que é um pouco isso que a gente estava tentando falar hoje. E eu acho que isso é bem marcante na epidemia de AIDS, né? E dialoga muito, porque se você vai, a brisa da farmacopornografia é que você vai produzir uma pessoa, um sujeito, a subjetividade dele, o estereótipo daquele corpo, sabe? E vai vender isso, vai comercializar isso. Então, por exemplo, quando passa na TV Globo a reportagem do Carimbo, falando, tem os viados passando AIDS de propósito, você está investindo numa construção estigmatizante em relação à epidemia de AIDS, está trabalhando e endossando aquela noção de que as pessoas que vivem com HIV são vetor de doença, e você está produzindo uma matéria sobre isso, que está tendo audiência, está recebendo dinheiro, está circulando, né, em cima dos nossos corpos. Então é muito essa produção, a epidemia de AIDS, ela construiu isso, né, e esse outro lugar de resistência, o próprio Paul vai falar de um ativismo anti-farmacopornográfico, sei lá, talvez de pensar a nossa luta por direitos, né, a própria medicação, o próprio tratamento, com certeza, né, que foi introduzido no SUS em 96, mas precisou de muita treta, precisou de uma mulher ir lá também pedir morte assistida, entendeu? Precisou de toda uma movimentação, foi a Mary Brito, toda uma movimentação para que a gente não morresse de AIDS ainda hoje, né, e de quebrar patente e tal. A gente estava conversando hoje à tarde, e me parece que é de uma importância o ativismo de farmacopornográfica, né? Mas eu acho que é entender que essa questão farmacológica está dada, né? Como que a gente vai fugir disso? Como pensar outras corporeidades ou outras relações que não estejam tão marcadas por uma indústria tão forte, né? Não sei, eu queria até pensar contigo, inclusive, porque você trabalha com PrEP para adolescentes. E eu queria entender, assim, dentro dessa conversa, como a gente pode pensar, talvez, essa questão de medicalização em relação ao PrEP, né, para adolescentes. Assim, como você pensa isso, esse processo de medicalização da vida e em determinadas situações, assim? Na verdade, eu acho que eu tive uma crise hoje à tarde com a pessoa me perguntando isso, porque, de alguma maneira, isso que está dado me deixa muito incomodado, assim, sabe? A gente precisar abrir essas microfissuras ou nos introduzir ou nos alimentar, né, dessas estruturas medicalizantes, etc. e tal, mas de alguma maneira é um pouco isso, assim, acho que uma frustração que eu tenho porque isso é um meio para algo possível da gente tentar transformar por um tempo que a gente não vai mais estar aqui, né? De certa forma, por exemplo, esse projeto é PrEP 1519 para adolescentes, né? É um projeto que trabalha com a prevenção, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, que é a PrEP, né? Que é a profilaxia, é a exposição, você toma um remedinho, primeiro ou todo dia, ou num esquema só quando você vai transar, isso te previne, né? Evita que você se infecte pelo HIV. E o projeto tende a fazer um estudo só com adolescentes, né? Que estão se prevenindo, né? Não estão, têm exposições sexuais, mas estão protegidos dessa infecção. Isso é um ponto, né? O que me incomoda nesse ponto é justamente precisar defender que isso precisa ser democratizado, né? Mas ao mesmo tempo perceber que hoje em dia, se a gente
ver as pessoas que têm acesso a esse cuidado, né? A essa tecnologia de produção e prolongamento de vida, pensando se a gente não tem prevenções ou um acompanhamento quando se tem HIV, se tem essa prevenção. Quem está tendo acesso absolutamente a isso, né, essas tecnologias mais sofisticadas de prevenção, são ABSH, que a gente chama, né, nessa linguagem epidemiológica, que são homens que fazem sexo com homens, brancos e majoritariamente ensino superior. E aí você vê nas periferias, ou enfim, entre a população negra, um desconhecimento até, né, e uma falta absoluta de acesso. O projeto, por exemplo, tinha 3 polos que nós fazíamos esse atendimento e acompanhamento de adolescentes que usam PrEP. Um deles era na cidade de Tiradentes, né, que é a extrema leste de São Paulo, e ele fechou, porque as pessoas elas chegavam a ter as suas primeiras consultas. Quando você faz a consulta, você tem que fazer um segmento, né, você vai de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Só que essas pessoas faziam essas consultas, eram daquela região, do entorno geralmente, mas não voltavam. Então, dava-se como um abandono, uma falta de vínculo, né? Isso na extrema leste, assim, por mais que tenha tido estratégias para as pessoas continuarem ali. E aí o projeto sai do centro de São Paulo, que é o CTA, que a gente estava, e vai para Pinheiros, que é abominável, né? Não sei se vocês frequentam Pinheiros, mas assim, eu vou morrer toda vez que eu desço na estação. Então é meio que uma via crucis, sabe? Como você pede para um adolescente que vem de Guaianás, ou até aqui, né, dessas regiões centrais, para ir num bairro tão violento, né? E violento dentro da sua estrutura mais absoluta, né? Da sua construção, da sua agricultura, das suas relações com o espaço, assim. E as pessoas não iam, né? E aí, fechar esse serviço de saúde comunitário na extrema periferia, que as pessoas não conseguem se vincular ao serviço, é muito significativo também, né? Para a gente refletir que esse cuidado, essa medicalização, ela é uma das questões dentro de um cuidado amplo que tem que ser visto em vários outros setores, né? Como a saúde mental, a pessoa não consegue beber o remédio, tomar o remédio porque não comeu, assim, tudo mínimo. Tem gente que ia pedir, aí tinha uma discussão enorme sobre quem pedir dinheiro, auxílio para ir para o projeto, mas usava para outras questões, para comer, para fazer outras coisas, enfim. Eu acho que a minha crise um pouco é essa nesse sentido, né? Porque há uma estrutura que ela está muito bem construída e muito bem sedimentada e muito bem amarrada para que se mantenha muito ainda as bichas brancas de Higienópolis, ou se for para, sei lá, qualquer festa por aqui, ter esse acesso, ter esse acompanhamento, né? E ter um serviço de qualidade. Então, eu acho que a gente precisa produzir, né, formas de não só essa população ter acesso. Eu acho que nós, trabalhando na saúde, de alguma maneira, a gente consegue fazer uma articulação ou outra, mas é uma travesti de duas, né? Tudo bem que a gente, né, juntos é quase um batalhão, mas ainda assim, são passos muito tímidos. E a minha crise é porque é uma estrutura da qual eu desprezo muito, mas que eu tenho que negociar. Eu tenho que estar assim bem bonita, falando dessa maneira doce, citando alguns teóricos, vocês verem que eu sou bem esperta, né? E voltando para a academia agora, fazendo mestrado em saúde pública, porque eu percebi que era uma batalha vencida, né? Esse meu desejo de sair explodindo tudo, que era a minha adolescência, e acabando com esse mundo que existe. E, de alguma maneira, a gente começou a ceder e a ficar mais dócil, né? Como Foucault diz, docilizarmos. Mas essa doçura e essa conversa, né? Esses traquejos travestis que a gente estava falando, é uma tecnologia também de invasão e de disseminação de um certo vírus que somos nós mesmas, né? Para ocupar esses espaços e para tentar fazer com que, quando eu termino o doutorado, sei lá, e eu ocupo uma cadeira da USP, nunca mais uma pessoa cisgênera ocupe a mesma, né? Então, eu acho que um pouco isso, e minha revolta é um pouco essa, mas ao mesmo tempo eu já acertei que a gente precisa criar mais mecanismos possíveis para pulverizar e democratizar esse acesso à saúde. E aí, ao mesmo tempo, né, mas ao mesmo tempo pensando, a gente tem um serviço de saúde com profissionais extremamente atrasados, né, extremamente transfóbicos, extremamente desatualizados. Eu trabalho com outro médico
que é possível, né, que são pessoas muito boas, pesquisadoras incríveis, já inclusive trabalhou comigo tempo, é psicólogo, mas há um conflito, né, imenso, assim. A gente trabalhou na casa adolescente, onde só tinha senhores idosos que trabalhavam, que estavam para se aposentar, e que sistematicamente desrespeitavam as pessoas LGBTs que iam ali. Então, como que volta esse serviço, né? Como que você cria esse vínculo? Como que você faz um acompanhamento se você não tem condições mínimas de vida e de alimentação, por exemplo, né? E aí a saúde mental, enfim, são vários bafos. Eu fico pensando muito isso também, por um lado parece que a gente está amarrado na questão medicamentosa, biomédica, por um lado não há, a gente precisa, sei lá, disso para sobreviver, por enquanto, né? Mas eu acho que esse nosso movimento nessas instituições também é pressionar para que outras coisas aconteçam, né? Para dizer, por exemplo, que não é só biomédico, a gente não vai resolver a epidemia de AIDS só porque tem remédio. A gente precisa fazer uma série de articulações e pensar essa ampliação do cuidado, né? E a que custo? Tem uma coisa que eu estava pensando, né, contigo, que eu acho que talvez facilite um pouco essa absorção, porque eu ainda estou negociando isso com a farmacopornografia, né, que é um caso, eu e a Cris fizemos um projeto no ano passado que chama RA, né, fomos convidados a fazer umas avaliações do projeto que era para avaliar o acesso à população LGBT em alguns serviços de saúde. Eu fui para Florianópolis, ela sofreu em Mato Grosso, né, no Mato Grosso do Sul, enfim, fomos espalhados por aí para fazer essa pesquisa e avaliação dos serviços, para saber quem tem acesso, né, ao cuidado, quem consegue... como que está o bafo, né? Deem dados, quando vocês estão recebendo esses bichos agudos, travesti, etc. e tal. E no meio disso a gente fazia entrevistas, né, com alguns usuários que eles chamavam, as pessoas participavam ali, faziam acompanhamento ou de TARV, né, que é o tratamento antirretroviral, ou da PrEP, ou ia fazer testagens, né? O projeto começou com esse programa de testagem, para acolher as bichas para se testarem e mandarem os autotestes para a casa dos gays, porque existia um aumento grande, né, de infecção entre a população, HSV, etc. Posto isso, estava eu lá sentadinha bonita, 7 horas da manhã em Florianópolis, imagine. Aí tem esse menino que eu entrevistei, jovenzíssimo, acho que não tinha nem, sei lá, 20 anos, talvez, tinha voltado para lá e estava no abandono, né, do acompanhamento de padre, e uns 6, 7 anos, algo assim. E aí eu fui perguntando, a gente tinha um questionário bem fechado, né, para fazer algumas questões, e dentre as perguntas era sobre, enfim, por que ele tinha saído, algo do tipo, né. Aí ele começou a contar como foi esse soro-conversão, né, como ele descobriu que ele tinha o HIV, e aí ele estava extremamente depressivo, né? Eu até na época falei para a Cris que eu precisava tomar um calmante, porque eu fiquei péssima depois dessa entrevista, porque assim, mobilizava-se muitas coisas que é essa estrutura, né, do estigma que nos atravessa e nos mobiliza, por mais que a gente tente erradicá-los, assim. Ele falou que se infectou, né, através do namorado, porque ele, quando testou positivo, foi contato com o namorado e o namorado desapareceu. E aí esse namorado desapareceu, ele ficou sabendo, né, rodava uma história que esse boy já tinha HIV há um tempo e ele ia infectando as pessoas. Isso o serviço de saúde, inclusive, me contou. Algumas pessoas, né, do serviço de saúde comentaram, os profissionais, né, que faziam colhiam sangue, dispensavam, isso era um assunto. E esse assunto, ele era no sentido de, tá vendo a gay que fez o menino? Como se ele tivesse escolhido, né, ser um grande filho da puta e sair infectando todo mundo. A reflexão acho que ficou mais nisso, e o pensamento era sempre nesse sentido. E eu ficava pensando muito das duas pessoas, né? Esse garoto que era novíssimo, se apaixonou perdidamente, no fogo da paixão a gente pensa só depois, né? E olha lá. E teve o contato com a HIV através dessa estrutura, né, desse lugar que ele achou que era um lugar de cuidado, de acolhimento, de amor, e na realidade para ele depois virou um lugar de tortura e de extrema dificuldade de acompanhamento do tratamento, né. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando muito mais nesse outro garoto, né, que
o que fez, o que o construiu, né, dentro desse pensamento e dentro de toda essa imagética, dentro de toda essa, o Meimei fala de ficção, né, que esse pensamento branco que acaba se tornando realidade, fez com que ele tomasse essas determinadas atitudes ou fizesse, né, ou não se tratasse e falasse, vou afetar todo mundo. Em que medida isso é uma escolha, entende? Em que medida a gente realmente faz isso porque nós somos um bando de filha da puta, ou é uma construção, né, de uma relação com o vírus que ela é tão radical, né, tão vertical, tão profunda, tão absurda, que nos transforma, faz com que a gente entre, né, dentro dessa lógica que é que quer que a gente esteja mesmo, né? Que é essa lógica da morte, que é essa lógica da culpa, que é essa lógica de, olha, tá vendo, agora eu errei. E o discurso da PrEP, de alguma maneira, me incomoda um pouco por conta disso, né? Tem 2 médicos, especialmente, que a gente estava falando essa semana, que publicaram um negócio, um chama Rico, outro chama Bruno Branquinho. Eles publicaram, e é esse nome mesmo. Aí publicaram: os médicos ricos e branquinhos são os melhores do Brasil. Um é um certo, assim, ganham cores, o outro ganha mais do que todas nós juntas aqui. E aí eu falei, Brice, e a gente assim, horrorizada, passada, não surpresa, mas tipo, porra, facilita, né? A gente já sabe que vocês estão aí no topo, mas precisa. E, enfim, assim, sabe? Até me perdi. Por que eu tava falando? Por que eu tava falando disso? Por que você trouxe essa história? Por que eu trouxe essa relação da PrEP que te incomoda? Sim, teve o ó, e porque tem essa relação. Sim, com a PrEP, né? Voltei. Que é essa relação da PrEP, que o rico tem no site uma Trem Livre, né? Leva para as bichas de Genópolis, R$1.000, você tá lá em casa na sua cobertura. Baixa Genópolis. Baixa Genópolis, altíssimo tricolante. E dentro desse site, por exemplo, há uma venda, né, fazendo todo esse preâmbulo, porque dentro da maneira como o rico trata a prevenção, né, e a prevenção para ele é a PrEP, e ponto, pelo menos eu não vejo ele se preocupando com outras possibilidades, né, para gays, brancos e cis, ponto, que já estão, assim, abre a porta, tem caixas de PrEP no meio da rua. E um discurso que opera de maneira muito sutil pelo medo, assim, se você não tomar, olha o que vai acontecer, né? E aí tinha uma propaganda horrorosa para 2 bichos no meio do mato e preocupado, assim, nossa, e agora não tem PrEP. Então uma coisa tão baixa, sabe? E eu fico, gente, não é possível. Então é com esse tipo também de profissionais, esse tipo de estrutura que nós estamos lidando, né? E são pessoas assim, dos melhores centros de infectologia do país, entende? E aí a gente está lidando com isso também, né? De uma disputa e de um discurso que eu sinto profundamente até dentro do projeto, que é um discurso que está perdendo o medo, né? De não se infecte, se você se infectou tomando a PrEP, tá vendo? Não se cuidou. Que é isso que a gente estava falando, né? A gente reduz o cuidado da saúde à individualidade, né? Tira e exonera praticamente o Estado dessa responsabilidade, né? De fazer com que a gente tenha esses acessos e de distribuir essa política de conhecimento mesmo sobre as coisas. Porque a Velib só entrega a PrEP e não essa questão branca, sabe? E é um boy que trabalha na USP, o branquinho lá, que, enfim. Eu, assim, passado com isso. Na própria PrEP, teve um dia que o menino testou positivo, etc. E os profissionais doidos correndo assim. Gente, aconteceu. E era por conta de um resultado positivo, né, de HIV. Então a gente sente que tem isso dentro, sabe? Nós temos um projeto de PrEP para adolescentes e diante do resultado positivo todo mundo acha que fracassou. Isso é muito babado, assim, né? De pensar, porra, se a gente está assim, produzindo políticas públicas, imagina as pessoas que mal, né, sabem a PrEP, otário, qualquer coisa, usar uma camisinha.
Adolescentes não sabem usar camisinha, colocam no final do sexo, enfim, vários bafos assim, que a gente escuta lá. E aí fica essa crise por isso, né? Porque é uma coisa que a gente precisa também ocupar mais pessoas como nós para entender e para acolher e para cuidar da nossa própria saúde, né? Porque travesti, amor, é babado, assim, em tudo, né? Então desde das nossas políticas de arquitetura do corpo, né? De transformação desse corpo, ao tratamento de HIV, ao segmento de qualquer ordem. Sim, e é muito trabalhoso criar essas disputas nesses lugares, né? Principalmente porque geralmente a gente está sozinho, no máximo com mais uma pessoa, e para tensionar isso, né? Porque o local que eu sinto que essa diferença em relação à prevenção é que, e esse olhar em relação às pessoas que vivem com HIV, né? Depois que se converteu, porque falhou, né? Na visão deles, parece que você passou por um campo onde a sua humanidade ela é reduzida e não tem mais nada do que se prevenir. Então acabou realmente assim. E a prevenção ela é sempre game over. A prevenção é pensada para pessoas que não vivem com HIV. E é como então a gente está nesse outro lugar, sabe? Que é de bomba mesmo. Assim. Então eles não se, eu fico até pensando, tem alguns, e isso é uma disputa também, né? Porque o SUS não pode negar atendimento para as pessoas, só que tem uma pressão muito grande pela medicalização. Então, assim, a gente precisa, né? Meu corpo precisa tomar antirretroviral para estar vivo. Tem gente que consegue lidar de uma outra forma, isso varia muito de corpo para corpo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que nasceram com HIV, de transmissão vertical, que vão ter uma outra relação com a medicação. Então, vai tomar um tempo, depois vai parar, entendeu? Vai respirar um pouco, vai segurar alguns meses aquilo, depois ela vai voltar e já criou esse manejo técnico do próprio corpo a partir de autoexperimentação. Para sobreviver mesmo, porque, enfim, pensar nas pessoas de mais de 20 anos de transmissão vertical, pegaram os piores remédios. E para criança ainda são os piores, né? Criança ainda toma ZT. Então, se você não está no seu momento, se por alguma razão você escolhe não fazer esse tratamento, vai ter uma recepção tenebrosa nesses serviços de saúde, né? Já ameaçaram até tirar, então a gente não vai atender mais, né? Não tem mais o que fazer. Assim, e é anticonstitucional, é crime isso, né? Mas essa dobra realmente ao fármaco por no poder e a biomedicalização da vida, né? Não tem espaço para você refletir para além disso, né? E a gente não está duvidando da importância da medicalização, né? Mas é uma questão que eu acho que a gente precisa democratizar o acesso, né? As tecnologias estão sendo produzidas, mas trabalhar em outras esferas também, inclusive para as pessoas poderem refletir sobre o que ela está usando, né? A importância disso ou não na vida dela, enfim. E essas relações de serviço de saúde, elas geralmente são muito podres, a gente vai ter muito trabalho para poder resolver isso, né? Eu queria retomar um negócio da peça, que é a navalha precede o vírus, e que tem a ver com o que você estava falando sobre essa produção de subjetividade, de uma pessoa desumanizada e tal, assim. E a epidemia de AIDS construiu a AIDS na nossa testa, né? Nos gays, mas nas travestis também. A Renata Carvalho fala que se a peste é gay, a travesti é a mãe. Ela adora essa frase. E exatamente isso, assim. Tanto por uma série de operações, né, que vocês já devem saber, operações policiais, então lei, discurso biomédico, a moral, todo um aparato que constrói essa pessoa, né, que você não sabe o que vem antes, é o que a gente está falando, se é a AIDS ou se é a travesti, sabe? Ou se é a PrEP, se é a AIDS, enfim. Você, nos seus trabalhos, também sente isso, que ainda está bastante atrelado, né? Essas identidades ainda a gente ainda marca ela pela HIV AIDS. Mas como que você pensa nesse diálogo porque eu entendo que a gente reconhece a importância de falar sobre HIV, por exemplo, com travestis,
E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente é recepcionado como, isso é estigma, e a gente acaba caindo nessa mesma cilada que os outros profissionais de saúde fazem. Então, talvez você não sente como você burla isso, como você pensa isso, talvez pensar numa maneira mais crítica de pensar o estigma, do porquê. Como que é isso para você? Essa frase eu acho massa também, e eu acho que, num certo sentido, eu fiquei pensando muito na produção, inclusive, do que a gente está ainda construindo, né? Na verdade está acabado, mas como nós dilatamos o que é travesti, né? O que significa, o que esse termo engloba, abarca, etc. e tal, durante pouquíssimos anos, né? Se a gente for pensar, uns 80 para cá. A Indianara aí comentou muito isso, né? A própria Tede Azevedo, que elas vieram de um tempo que elas não tinham o menor referencial do que era isso, né? Que era algo a ser rechaçado e afastado, etc. E aí, quando tem essa operação Taranto, todos esses barcos, né, que as gatas estavam com a navalha na boca, cortava, e aí virava, materializava-se, né, nesse corpo que é contagioso, nesse corpo que é mortal, né? Desde aí, eu acho que a gente começa a construir, e juntamente com a epidemia de AIDS, juntamente com a HIV, eu não consigo ver o que veio antes, ou não consigo responder o que veio antes. Parece que nasceram-se antes as duas coisas, né? Tipo, o vírus se confunde, parece que tem uma dobra no tempo, assim, parece que essa coisa de o que né? Se eu falo de navalha, automaticamente já vem esse vírus, se eu falo de vírus, automaticamente essa outra coisa. E, enfim, nós mesmos, né? Sempre vai no médico, se eu estou com uma tosse, pergunta se há AIDS de você, né? Então, neste dia, por acaso, não. Né? Hoje a reclamação é outra, não é exatamente essa, né? De fazer outro tipo de atendimento. E daí há esses marcadores de gênero que sustentam toda essa estrutura, né? Acho que existe, claro, né? De alguma forma, eu acho que dentro do campo do cuidado e do acolhimento às travestilidades, né? Ou às corporeidades não cis, etc., a gente tem que pensar também sobre, por exemplo, a população de travestis. A gente tem esse número meio pela ANTRA mais, né? A gente não tem isso nos boletins e tal, que são mais de 30%, né? 30-32% de pessoas que vivem com HIV da nossa população. Ante a 0,8% da população geral, 0,4% da população geral, 0,8% da população geral. Então há uma justificativa muito pouca, né? Pensando, é uma população que se infecta mais, vamos criar um olhar, né? Um cuidado maior para ela, mas ao mesmo tempo esse olhar, esse cuidado maior, não é dentro dessa política do cuidado de um acolhimento, né? Diante de eu perguntar se é AIDS, vamos ouvir, né, o que a data tem, porque, em geral, o serviço de saúde já nos fazem bater uma radiografia e já diz travesti, AIDS, né? E todo o resto ele é ignorado. Olha para mim, travesti, AIDS, todo o resto é ignorado. E eu acho que o que nós... E hormônio, né? Então com hormônio. Mas geralmente está fazendo tratamento hormonal. Estou tratando meu transexualismo. Eu acho que quando travestismo equivalente, né? Ainda estava fora. Quando a gente se introduz, né, nesse serviço de saúde, sensibiliza, ou estamos trabalhando com esses médicos e tal, eles começam a ver que nós também temos necessidades muito parecidas com os humanos, com os cisgêneros. Eu acho que eles começam também a entender, acolher e perceber que há outras demandas, né? O James que trabalha comigo, ele tem esse olhar, né? E eu acho que nós temos, de alguma maneira, esse olhar de, talvez até discutindo um caso, né, de uma gata de não vir já com essa possibilidade de imediato, sem ouvir e sem o todo, né? Acho que uma via possível, que é o que nós trabalhamos e alguns profissionais estão começando a perceber, é ter esse olhar de um cuidado integral mesmo, né? De uma atenção que não é só vinculada a isso, né? Mas não sei o que vem. Eu acho que as duas coisas. A navalha. A navalha e o vírus. Em algum momento eles se confundiram, não sei.
Eu acho que seria importante a gente abrir para pergunta, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, esse é o momento. Comentários, Alguém faz uma críticas. Por favor, gente. Alguém quer falar? Gente, vem cá. Eu quero. Então, estava pensando tudo que vocês estavam falando, assim, né? Para mim tem uma parada muito, que me afeta muito, assim, em vários sentidos, em referência à trap e a forma como se constrói as políticas reais e tal. Tipo, 90, 90, 90, 95, 95, 95, agora vai ser 100, 100, 100. Quando chegar no 100, acabou, né? Então aí curamos o mundo desse vírus maldito. Enfim, e muito se vê para isso. As pessoas que são negativas, elas se reconverterem. Essa é a maior preocupação. E aí, quando a pessoa, como você falou, quando teve o resultado ali, e a gente, as pessoas não sabiam o que fazer, os profissionais. E tipo, sei lá, eu fico numa pira muito foda assim, com isso, porque eles querem lidar com a morte, tipo, se fosse na época da morte, do babado, que as pessoas morriam à torta e à direita, se uniam, faziam um monte de uniões multidisciplinares, multiprofissionais, psicólogos, atendimento psicólogo. Os psicólogos davam um banco de horas para as pessoas serem consultadas, atendidas e tudo mais. E hoje em dia esse atendimento fica muito disperso, assim, né? Tipo, hoje uma pessoa vivendo não consegue ter isso se não for pago, se não for, né, privatizado. E aí dentro do SUS também falta, né, muito foco, assim, né, tipo, do babado acontecesse. Só em saúde mental. E aí, não sei, pra mim tem essas questões. E aí falando do rico também, que foi uma parada que quando eu comecei a ver, eu falei, gente, como um médico que é vinculado à USP tá fazendo, tipo, pegando medicação que é vinculada do SUS, que é para ser distribuída pelo SUS, tá distribuindo. Como? Como que ele conseguiu isso? Agora pode. Agora pode, né? Agora o CFM, agora 2023, liberou a publicidade médica. Agora os médicos vão conseguir fazer. E no Instagram, consuma isso aqui vai curar qualquer coisa que você tenha. As pessoas vão comprar. Sabe, é foda assim, tipo, enfim. Desabafo. Mas eu vou pegar. Na verdade, é mais o que eu fico pensando toda vez que eu vejo esse tema ser conversado em grupo. A classe, ela está regendo os cuidados dos corpos, então o que avança e o que não avança tem a ver com a mente do corpo, né? Tipo, existe algo nominado a partir de moral. Eles vão fazer prevenções para quem é o problema real, né? O discordante, o negativo, é quem está fazendo a coisa acontecer. Sempre foi, né? Por isso que pergunta se na navalha, que se vê outros medicamentos. Nós somos presos quando o medicamento acontece. Isso é um fato. Não existe melhoria no medicamento para a nossa existência coletiva, se a gente for pensar, porque ele já é quem determina o nosso lugar, né? E esse outro ser que está livre é esse outro ser que está proliferando toda a possibilidade disso. Eu quando percebo o incômodo dos debates para pensar a melhoria de confusões sorológicas e afins, é quando que a gente derrota a moral. Entende? Como que se pensa, qual é o constrangimento? Ainda é nosso, né? Quando vocês da área da saúde falam sobre as pessoas ainda estarem absolutamente depressivas, sabe? Mesmo com tudo que já aconteceu de avanço, dentro da ciência, a sorologia é uma conquista absurdamente marginalizada. Né? Não foi graças a esse que acusa como peste gay ou como doença de Deus,
não foi graças a ele que esses avanços aconteceram graças às vítimas que são condicionadas a laboratórios e afins. Ou seja, basicamente, é moral o que está regendo a medicina para tratamentos em relação a bactérias, células, moléculas, né? Ainda é apontar uma atividade, eu não sou apontado para uma atividade com o outro e me contrair com as coisas que esse outro faz se não estiver transando. Mas se estiver transando é uma doença específica que ataca a moral. É uma desordem psíquica, é um BO psíquico, é um problema psíquico. E aí dá para separar classe, moral e atacar. Quando você falou sobre a gente pensar outras discussões, eu falo exatamente. Sabe, eu acho que um dos lugares que vai avançar algum domínio sobre medicina e afins é quando sair só de campos de discussões que estão estritamente vinculadas a isso. É moral, é cristã, é racista, né? É muito outro mesmo. Então, se nós somos ainda corpos estereotipados, esse visível que em algum momento da peça é contado muito, eu gosto muito, sabe? Porque, tipo assim, eu tive orgulho de ter um diagnóstico, porque eu já sabia que eu era antes, né? Ali a sociedade heteronormativa estava me dizendo que eu era o HIV, que eu era AIDS. Criança, eu vou receber esse xingamento, como todos nós. E nem era, né? Nem transar eu tinha transado. Então eu já sabia que eu era. Eu já tinha entendimento que ser uma pessoa LGBT no Brasil era ser uma pessoa de alguma forma positiva. E se entender positiva, se perceber positiva, dentro do meu orgulho, foi tipo, que doido, né? Então eu sou vadia, eu sou suja, eu sou o desgosto da sociedade. Essa doença que está em mim é o erro do outro, né? Isso que estão chamando de doença, inclusive. Porque eu estou apto a entender que o BO está nesse discordante, que o BO está nesse outro que diagnostica, nesse outro que cuida, que manipula, que coloca um remédio, que me coloca com uma condição. O invisível, quem passou, né, ele é clareado num lugar que está numa atmosfera muito maior. Eu acho que é essa a minha pergunta, na verdade. Tem como pensar melhorias para as estruturas? Para mim, se for pensado só dentro da estrutura, não. Sabe? Para mim, só vai ter melhor dentro da farmácia, só vai melhorar algumas condições estruturais na farmacopornografia quando começar a atingir também outras estruturas. Aí brinca de corrente, uma está dentro da saúde, brigando por autonomia, por fala e por possibilidade coletiva, enquanto outra vai lá desregrar o marido casado, sabe? Enquanto outra vai lá estampar na esquina os BO, se cortar, se matar alguém. Para mim, eu penso isso, tipo, é absurdamente moral ainda a discussão dentro da ciência em relação à astrologia? Por isso, tanto atraso? Eu acho que, sim, é totalmente atravessado por uma moralidade, que é essa moralidade branca, cisgênero, né, colonial, que vai pensar qual é o bom sexo e qual é o mau sexo, né? Esse sistema de interpretar o mundo, essas funcionalidades, esse sistema que vai dizer de um projeto de sociedade, que é esse projeto que fez a gente chegar nesse abismo que a gente está hoje, né? E das nossas identidades, elas já são marcadas pela forma como a epidemia de AIDS foi construída. Ela veio como uma cereja do bolo, né? Mais um. Assim, já era mesmo? Já era para ser? Então já era, a gente já sabe. Eu também já sempre soube que um dia isso ia chegar, mas porque sempre estavam me apontando e dizendo que um dia isso vai ter AIDS. Então é uma coisa que é alimentada e ela foi construída dentro desse campo de saúde, veiculada pela mídia, institucionalizada através das leis, né, de todo esse aparato de produção de sujeito. E eu acho que é muito complexo fazer essas transformações no serviço de saúde, mas existe, eu tendo a pensar que tem que ser possível, sabe? Claro que eu não vou conseguir fazer isso sozinho com 2, 3, entendeu? Tem que ser muito mais. Só que se as pessoas começam a entender, sei lá, que a importância da arte para a gente pensar a saúde, a gente pode... O que eu tentava fazer na medicina era muito... Vocês vão fazer pesquisa clínica, ok, legal, vamos aproximar a população, só que como que essas pesquisas clínicas vão ser feitas? Porque a população está dizendo que vocês estão fazendo ela de cobaia.
Como que a gente vai transformar cobaia e participante de pesquisa clínica? A gente vai transformar, talvez, nesse processo de aproximação, a gente fomentar a sociedade. Por que você não fomenta um coletivo, investe num projeto e ao mesmo tempo isso faz com que você se aproxime, entenda as vulnerabilidades, as dinâmicas dessas pessoas, desse grupo, e aproxime essas pessoas do serviço de saúde de uma maneira muito mais saudável, sabe? E que todo mundo vai sair ganhando. A comunidade vai ser fomentada e eles vão parar de investir na miséria para a pessoa estar naquela condição para ser objeto de estudo. E vai começar a deslocar desse lugar de pensar que não é investir na miséria, mas trabalhar a vulnerabilidade. Para mim, eu acho que é nesse sentido. Assim. Eu acho também. Eu fico pensando muito nisso, né? A gente está conversando e vendo que tem essa questão da saúde, né? Tem toda essa estrutura, etc. e tal, e tem essa distribuição, né, muito bem sofisticada que o neoliberalismo, que esse tempo econômico que a gente vive, essa distribuição de morte mesmo, né, de quem vive, quem morre, etc. e tal. E essa construção quando eu fiz aquela analogia que é arriscada, né, dadas as proporções em relação ao surgimento do que é o negro, que seria universal, ao positivo, de certa maneira, o que eu estava querendo dizer muito era sobre como, a partir dessa produção de linguagem, né, produção de categorias, como a partir de nós nomearmos um ser ou catalogá-lo dentro de um determinado campo, dentro da categoria positivo, há uma suspensão radical, uma eliminação radical de direitos e uma soma absoluta de violências, né? E acho que o estigma funciona muito bem nisso. Nós mesmas somos criadas e educadas nos anos 90, a propaganda de se você não se cuidasse mal de AIDS. Eu nem sabia que era AIDS, né, para criança. Mas era coisa a se evitar, né? Então existe uma cultura ainda muito forte, acho que nós, na nossa educação, né, nos nossos atravessamentos, na maneira que nós falamos, na maneira como nós não falamos, inclusive, né, que é outra questão, não fala-se mais AIDS, né, é HIV, pessoa vivendo com HIV. Claro, existe uma contribuição muito grande em relação à humanização e a dizer que é alguém, um sujeito, mas ao mesmo tempo há um processo que, na minha percepção, eu acho que é compartilhada, de higienização um pouco e de apagamento, e ao mesmo tempo esse apagamento, essa higienização, ela acontece nessa quinta década, né, da epidemia de AIDS, quando o AIDS está matando mais a população negra, né? Então, assim, é um mecanismo muito bem encaixado, né? É uma escolha política, de um posicionamento, é uma escolha que combina e que mantém, faz a manutenção dessa estrutura, né? Quando um profissional não sabe reagir a um positivo de uma outra pessoa, o projeto encontra que a gente não fala de HIV, né? A gente nem fala de AIDS aqui. Falar AIDS já fica assim, AIDS. Né? Quer dizer, como que a gente vai fazer com que uma pessoa siga um tratamento, siga o acompanhamento para se prevenir de um vírus que ela sequer consegue pronunciar, ou sequer consegue entender qual é a dimensão absoluta e qual é o atravessamento absoluto da sua própria vida, né? Tem participantes que são riquíssimos, brancos, cis, que se infectarem amanhã, vão fazer 2 dias. A minha preocupação é com, sei lá, uma travinha lá da São Miguel Paulista que não tem dinheiro para chegar até o serviço de saúde. Se essa menina se infectar, a vida dela vai ser muito mais difícil de ser, né, a manutenção da vida, de uma qualidade de vida, de um acesso, vai ser praticamente impossível. E de uma falta de informação, uma falta de conhecimento sobre isso, né, sobre essas políticas de saúde, sobre todas essas questões, né. Vamos falar. 3 minutos. Olha. Tá 2? É uma pergunta um pouquinho boba, mas queria pensar junto com vocês, assim, como que a gente pode criar táticas, discursos, enfim, ante essa noia xenofóbica que acaba rolando, assim, né? Eu percebo que uma das publicidades da PrEP, assim,
é muito numa lógica de demonização de corpos positivos. E aí queria entender assim, claro, a gente pode estar aqui ocupando teatro, a gente pode estar acessando lugares de saúde, mas assim, existe um lugar que a gente pode, em comum, pensar táticas mesmo, políticas sociais para quebrar com esse discurso xenofóbico? Eu vou sugerir de passar para a Nata em seguida e aí a gente responde as duas, pode ser? Pode responder, eu não vou perguntar, mas pode responder o desabafo. Oi? Pode conversar. A geração desabafo, a geração desabafo. Aí tu não quer falar. Tá, então posso... Eu acho melhor pelo tempo, né, Gata? A gente tem que... Junta para vocês responderem e fechar. Beleza. A gente precisa liberar o Será que chat. devia ter anotado? Boa noite, meu nome é Michel e eu comecei aqui a anotar algumas coisas, né? As coisas assim que eu vou pensando ao longo, pode ser que fique um pouquinho confuso, mas o que acontece? Quando o profissional não sabe lidar com o diagnóstico positivo de uma pessoa, a gente também esquece que esse profissional ele é uma pessoa que tem as suas fragilidades. Às vezes, por mais que ele seja um profissional, ele se sente frustrado porque ele falhou em uma meta que ali estabeleceram e colocaram na cabeça dele, né? E que a gente sabe que até 2030, né, tinha essa meta de erradicar novas infecções, a gente sabe tudo isso. Então, é inadmissível, mas a gente compreende que existe ali uma fragilidade da pessoa que está lidando. Porque é muito difícil você falar para uma pessoa que ela está vivendo com HIV. Por mais que a pessoa psicologicamente profissional, para a pessoa, ele sabe que aquela pessoa vai ter várias reações. E nenhuma daquelas reações aquele profissional pode controlar. Porque ninguém garante que aquela pessoa vai sair dali correndo e se atirar na frente do primeiro carro que ela vê. Então existe ali um manejo de dedos e um não saber, apesar de aquilo acontecer com recorrência na vida daquele profissional. Acho que isso é importante se ressaltar, né? A política do medo também. Hoje em dia, eu já vou colocar aqui também com a falta de referência nas grandes telas. Hoje em dia, o que a gente acompanha, que vive com HIV, que está numa TV Globo, numa novela das 6, numa novela das 7, numa novela das 9, num seriado, a gente vê que tem várias produções das streamings, né, que comunicam mais os jovens, que é um pouco mais elitista, né, e que tem acesso e que vê essas séries, mas nas grandes telas, até mesmo por personagens, seja gays, seja personagens trans, seja personagens cis, personagens negros propriamente dito, ou até mesmo a própria pessoa que vive com HIV. A gente não tem essa referência. Então, ainda vai ser, por incrível que pareça, e não é certo, vai ser a política do medo. Porque, por mais que a gente diga que não, a TV Globo chega em muitos lugares que a gente não chega. Então, se a pessoa, a Dona Maria, tem 60 anos, que por mais que tenha vivido naquela época, ela vai começar a olhar uma pessoa na TV que vive com HIV, a personagem, por exemplo, que faz o tratamento, que está indetectável, está, entre muitas aspas, né, uma pessoa normal, porque é isso na cabeça da pessoa, né? Ela é uma pessoa normal, é normal ela. Ela ainda não tem essa diferença de entender que uma pessoa pode viver com HIV e ser normal, assim como uma pessoa que vive com diabetes e é normal, uma pessoa que está com obesidade e é normal. Essa segregação, não sei se nem se é segregação, né, mas essa diferenciação, essa pessoa não vai conseguir ver pela falta de referência. Então essa política do medo ainda vai persistir durante um tempo, infelizmente, né? Já estou terminando. Desculpa te interromper, mas finaliza mesmo para eles poderem responder, que a gente já passou do horário. Tá. A gente precisa liberar o chat. Então, finalizar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Então temos as estratégias contra a sorofobia e os profissionais da política do medo. A política do medo constrói a epidemia de AIDS, né? Justamente porque ela não foi entendida desde o começo enquanto um problema de saúde coletiva. Ela sempre foi a epidemia do outro. Então, enquanto o problema é o problema de viado, das putas, das travestis,
já existe um medo, o medo já está dado. É a cereja do bolo, entendeu? Então você vai alimentar isso. Eu acho que uma instituição de saúde tem a obrigação de preparar os profissionais para lidar com isso da melhor forma possível, pensando no cuidado. Não é o que acontece. Mas, justamente, eu acho que até se o profissional reconhece que não tem essa habilidade, é de reconhecer também a necessidade de um psicólogo, né, para fazer um acolhimento, um assistente social para fazer a indicação, de uma rede de profissionais para poder, né, e também do próprio profissional talvez pensar mais, tirar o seu próprio medo da epidemia, sabe, para conseguir acolher a pessoa de um local que transmita segurança. A pessoa precisa sentir que ela não vai morrer, porque o primeiro pensamento dela é essa. Eu atendo pacientes com diagnóstico recente todos os dias, e a galera ela chega assim, entendeu? Então, se ela não sente não é romantizar, mas se ela não sente uma força da instituição, das pessoas que estão ali, uma rede de apoio, ela vai desmoronar, ela vai embora, e ela pode morrer, entendeu? E existem lugares para se fortalecer. Existem ONGs, as ONGs em HIV e AIDS no Brasil são históricas, têm, enfim, uma importância muito grande para a gente reconstruir a nossa subjetividade longe dessa noção de risco, de medo, para poder se entender enquanto uma pessoa que é livre para transar, para viver seus afetos, seus relacionamentos. Tem coletivos, tem a Festa AME, tem a Louca de Faverense, tem o Coletivo Contágio, tem o Coletivo das Elites, tem muitos espaços de produção de corpo. E aqui, gente, olha o que aconteceu aqui, o tamanho da bruxaria. Tem esses espaços que é para a gente ressignificar e se construir a sua própria subjetividade, para além do que está dado. Existe, sabe, mas não é fácil, né? Tem que articular, tem que chegar, tem que saber chegar, tem que ir construindo, né? A nossa vida, sobrevivência é construção. Eu acho que tudo isso que você disse, né? E só pensando também sobre essa questão profissional, eu acho que tem um ponto, uma das questões mais fundamentais para uma pessoa que vive com HIV é esse momento da revelação diagnóstica, né? Porque ela pode mudar tudo, assim. Se você está recebendo o resultado de uma pessoa que vai dizer, olha, tá vendo? Olha o que você fez por isso. E isso acontece, né? De profissionais da saúde, nos rádios, CTAs, etc., ter todo esse pré-julgamento, esse julgamento sobre o comportamento sexual alheio, onde, na realidade, o nosso trabalho ali não é, eu não estou nem aí se você deu cu para 30 pessoas na noite, eu quero saber se faz 72 horas, né? Porque aí, amor, a gente toma uma festa, entendeu? Se tá, a gente vai fazer. E aí, existem esses apontamentos também, né? A pessoa, ai, nossa, tá vendo? De novo, tomando PrEP. De novo, que bom, né? Que venha mais vezes, ou se não, já toma a sua PrEP diária, etc e tal. Existe uma falta também de um investimento, de uma qualificação, né? Ou de uma disseminação mesmo, um diálogo em relação à saúde sexual geral, porque o HIV não é um problema só dos LGBTs gays, mas só a gente merece estar discutindo mais isso. E uma necessidade do contrário, né, desse profissional querer ouvir, querer entender, querer olhar. Porque tem pessoas no próprio serviço de saúde que eu trabalho que sistematicamente que visitam as casas das pessoas dizem, eu não sei como falo com uma travesti. Então eu acho que você está numa profissão errada. Porque se você, trabalhando com uma travesti, eu já te dei 30 formações, meu amor, e olha que eu acho que eu sou um pouco didática. E você ainda não tem dúvidas, dá um bom dia, pergunta o nome. Ai, nossa, eu não entro numa casa porque tem uma cumba, etc e tal. Então assim, gente, né, eu acho que há um limite também, e há sim uma necessidade de a gente entender que é muito delicado você trabalhar com a saúde com cuidado. E algumas revelações diagnósticas, seja do HIV, do câncer, de qualquer, né, do HIV que a gente está falando, ela exige um preparo, né? As crianças, os adolescentes que eu atendo, eu tenho um hábito de sempre que eles vão fazer os exames, eu falo sobre o HIV.
Se der positivo, o que a gente faz? Antes de ele receber o resultado que não sou do médico. Aí, enfim, vamos conversando sobre isso, né? Como que é isso? O que você entende? Onde será que você vai ir? Né? Vai morrer agora? Deu positivo, acabou. Ou, mas não, para, não sei o quê. Outros falam, se der positivo, me joga aqui de cima, etc. E aí é sobre construir também esse lugar, né? Não que estamos fadados a ter o HIV, mas dialogar sobre isso, né? E reintroduzir esses diálogos, essas falas. Se a gente só ficar evitando, né? De, nossa, deu um positivo e agora, amor, tem o sistema de saúde do SUS, ele tem todo, né? Uma dificuldade, uma precariedade, mas ele é ótimo. A gente tem uma das melhores políticas, né? De tratamento de acompanhamento de HIV no Brasil. E tem pessoas que sim, elas não conhecem, tão abertas, mas tem muita gente que não quer, né? E que não tem esse compromisso e não está disposta a ter esse compromisso com cuidar da saúde do outro. Aí eu acho que essas pessoas precisam se retirar, efetivamente, sabe? Não dá para ficar sempre... estou cansado de fazer formação, né? E as pessoas virarem para mim e falam, é ele ou é ela? Amor, se você vê uma boneca dessa, está confuso, assim. Eu não, né? Eu fiz meu trabalho, ou você que tem um comprometimento cognitivo, né? Eu acho que é uma fratura, assim, um abismo cognitivo. Não sei. Acho que a gente finaliza, então, né? Agradecido, gente. Queria agradecer as duas, queria agradecer a todo mundo que ficou. Amanhã a gente tem mais, semana que vem a gente tem mais. Obrigado. Só vou pedir agora pra gente dar uma agilizadinha pra liberar o teatro, por favor. Evacuar prédio! Evacuar prédio! Vai doida, Mona! Vai doida! Mas deu tudo certo. Por onde que a gente sai? Onde... Ó, dá pra vocês subirem.